Seja bem-vindo a mais um momento, acordando com a palavra de Deus. Desperta todos aqueles que estão dormindo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo muito breve voltará. Sou o evangelista Dinei Marinho e hoje eu quero compartilhar com você a segunda parte da história de Ruth e Noemi. Esta mensagem maravilhosa que Deus está nos ensinando, como nós podemos tirar como lição para a nossa vida, a história de vida desta mulher chamada Ruth, que ela não tinha nada a ver com o povo de Israel. Mas então, depois de entrar para a família de Noemi, ela decide voltar com a sogra dela para o povo de Israel, porque ela conheceu quem era o Deus de Noemi, e através do exemplo de Noemi, ela então falou: este é o Deus que eu quero para a minha vida, não vou deixar. E ela então decide sair do meio do povo dela, assim como Abraão fez, e ela foi para uma terra no qual ela não conhecia, o povo de Israel. E ela então, chegando ali, não sabia que Deus já tinha um propósito para a persistência e a fé daquela mulher. Ela, consequentemente, ela passou a fazer parte da linhagem de Davi, pois através da linhagem dela surgiu o rei Davi e, consequentemente, também veio então o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus ele atua de uma forma especial com as nossas decisões. E Deus recompensa o nosso esforço. Quando Noemi chegou de volta à terra dela, ela estava bastante mudada. Ela estava envelhecida, não somente pelos 10 anos que permaneceu longe dos parentes e amigos, mas também pelas marcas da dor e do sofrimento causado pela perda do marido, dos 2 filhos. Ela saiu cheia e voltou vazia. Saiu alegre e voltou triste. A amargura e tristeza de Noemi só eram amenizadas pela companhia daquela jovem carinhosa, otimista e determinada, da sua querida nora, Ruth. A decisão de Noemi de voltar para a terra do seu povo foi acertada e decisiva. Para que ela voltasse a experimentar outras vezes as bênçãos de Deus para a vida dela, porque ela estava no meio de um povo pagão, que não obedecia a Deus, que não amava a Deus. Logo que chegaram ali, Ruth, então determinada como era, e ela foi instruída sobre a lei, que permitia aos pobres e a viúvas rebuscar os campos de colheita. Ela saiu sozinha para buscar o sustento da casa, uma vez que Noemi, talvez pelo cansaço da viagem, ou pelas impossibilidades trazidas pela idade, não podia participar com ela daquela tarefa. Então ela, morando sozinha com Noemi, deixou Noemi em casa e foi para o campo, foi caçar o que pudesse comer. Pela casualidade que Deus costuma usar, Ruth, sem saber, ela foi trabalhar no campo de um homem chamado Boaz, um judeu rico e nobre, parente próximo de seu falecido sogro. Aí ela foi acolhida e recebida por Boaz com gentileza e generosidade. Logo que ele descobriu que ela era a nora e viúva de Noemi. Ao voltar para casa e contar para a sogra onde havia trabalhado e como havia sido tratada, Noemi louvou ao Senhor e contou para Ruth que Boaz, por ser parente do seu esposo, era um dos homens que tinham o direito de resgatar os bens de Elimeleque, possivelmente penhorados no passado, a fim de saldar as dívidas. Noemi pensou em resgatar as propriedades da família através de Boaz, mas Ruth não entendia esta lei social de Israel, o qual estabelecia o resgate. Ruth contou ainda que Boaz a convidou para que continuasse trabalhando em seu campo até o final da colheita, o que recebeu total incentivo daquela entusiasmada Noemi. A lei do resgate incluía a lei do levirato, que prescrevia o casamento de uma viúva sem filhos com o parente mais próximo do falecido, a fim de ser o curador ou o administrador das propriedades em benefício dos descendentes que nascessem dessa união, o que seria considerado legalmente o sucessor do falecido. O resgatante precisava ser um homem de alma bondosa, generosa e desprendida, pois a lei não o obrigava a cumprir tal compromisso. Tal decisão deveria ser, então, voluntária, embora a omissão neste caso fosse considerada mesquinha e desprezível. Noemi percebeu que Boaz havia esperança e havia também um motivo de salvação para si e para a amada Ruth. Então ela orientou que Ruth deitasse aos pés de Boaz.
Tal atitude na cultura oriental significava que a mulher estava se dispondo a se submeter para aquele homem, aceitando-o como o marido. Era uma proposta de casamento por parte da mulher. Boaz ficou surpreso com a iniciativa de Ruth, pois julgava que por ser um homem bem mais velho do que ela, já estava fora de páreo. Ele até expressou admiração por ela, não ter procurado outros homens mais jovens. E então ele lhe prometeu casamento. No entanto, havia um empecilho que podia alterar aquela situação. A lei do levirato, que ela está em Deuteronômio capítulo 25, determinava que esse direito ele coubesse primeiramente ao parente mais próximo. E neste caso, havia outro antes de Boaz. Ele somente poderia tomá-la como esposa caso este outro parente desistisse dos seus direitos. Foi o que aconteceu. É o que está escrito no capítulo 4 do livro de Ruth. O parente mais próximo renunciou aos direitos e deveres. Então Boaz cumpriu o prometido, casando-se com Ruth e resgatando as propriedades de Elimeleque, que ficaram pertencendo ao filho nascido deste casamento. Quando seu bebê nasceu, Ruth pôde colocá-lo nos braços de Noemi, que feliz da vida, ela recebeu como seu próprio netinho e ajudou a criá-lo, como ele se tornou então um homem honrado em Israel. Noemi e Ruth tomaram a decisão certa e se mobilizaram no sentido de fazer a sua parte para que Deus as abençoasse. E Deus recompensou sua determinação e esforço. É importante aplicar a figura do resgatador, a pessoa de Jesus Cristo, que ao encarnar tornou-se o nosso parente chegado e pagou o preço do resgate da nossa alma naquela cruz do Calvário, concedendo-nos assim ter de novo o direito à vida, a vida que foram perdidas lá no Jardim do Éden, os quais não foram tirados por causa da nossa dívida, o pecado. Ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós passamos a fazer parte da igreja, a qual Ele considera como a sua noiva. E dessa maneira podemos então considerar que o nosso resgate já foi pago por Jesus lá naquela cruz. Se nós colocarmos aos seus pés, Ele como nosso parente mais próximo, de maneira nenhuma Ele nos recusará pagar o resgate. Ele não recusará o resgate pela tua vida. Nele nós podemos encontrar alívio para as nossas lutas e descanso para as nossas almas. Deus ele não faz acepção de pessoas. A aceitação de Ruth, uma jovem de origem moabita, para fazer parte do seu povo naquela terra, mostra a disposição de Deus em receber toda e qualquer pessoa que esteja disposto a se entregar a Ele. Os moabitas, mesmo sendo pessoas perdidas na idolatria e no pecado, isso não fez nenhuma diferença para Deus, porque um coração arrependido atrai a atenção do Senhor. Ruth tomou a decisão de que o Deus de Israel seria o seu Deus. Por isso, ela foi recebida de braços abertos pelo Senhor e pelo povo de Deus e conduzida para um casamento nobre, no qual teve um filho, que lhe trouxe grande alegria e orgulho, porque através desse filho tornou-se então participante da genealogia do rei Davi e de Jesus Cristo. Quanta honra e quanta bênção para uma pobre viuvinha moabita, simplesmente porque ela escolheu fazer parte do povo de Deus na terra. Para Deus não importa a raça, para Deus não importa a cor da pele, não importa a posição social ou cultural de uma pessoa, não importa se você é rico ou pobre, para Deus não importa se você é analfabeto ou se você chegou até mesmo ao doutorado. Não importa se você tem condições nesta vida ou não, o pobre tanto quanto o rico, talvez aquele que não considera valorizado ou acha que não tem valor nenhum, tanto como aquele que é poderoso e que se acha o melhor e o mais poderoso desta terra. Desde que creiam que Deus é o nosso Senhor e Salvador, desde que venham se arrepender verdadeiramente, esvaziar de si mesmo e entregar a vida nas mãos de Jesus para que sejam recebidos e abençoados. A história de Ruth traz para nós uma lição importante.
Se assim como Noemi, nós decidimos mostrar simpatia e amor aos nossos semelhantes, com certeza alguém também dirá para nós o que Ruth diz para a sogra dela: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Você aprecia ouvir isto? Você deseja buscar que alguém possa falar isto para você? Que bênção! Que esta bênção se cumpra em nossa vida. Que você possa ser um exemplo onde quer que você estiver. Que você seja um exemplo na escola, no seu trabalho, na sua família. Que as pessoas venham olhar para você e ver Deus brilhando na sua vida e falar: assim como você, eu quero também ser um homem, quero ser uma mulher cheia da presença de Deus. Nós devemos ser pessoas, luz neste mundo, pois é isso que Deus falou: você é luz no meio da escuridão. Mas se você ainda não aceitou Jesus, e a partir de hoje você quer entregar sua vida nas mãos do Senhor, eu te convido neste momento a orar juntamente comigo. Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, esta pessoa que está aqui orando junto comigo, ela está talvez chorando, ela está talvez angustiada, talvez triste, talvez com tantos problemas, mas ela neste momento entende que somente o Senhor é o Deus da vida dela. Perdoa os pecados, meu Deus, porque ela está se arrependendo agora. Meu Deus, escreve o nome dela no teu livro da vida. Apaga as transgressões. Traça, ó Deus, uma nova história para ela. Venha, Senhor, dirigindo, ó Deus, os passos dessa pessoa. Venha guiando com a tua forte mão. Venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, escrevendo uma nova história, porque esta pessoa está dizendo para ti que hoje ela te recebe como Senhor e Salvador. Se você aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, então diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no teu livro da vida, porque a partir de hoje eu pertenço a ti e eu desfaço toda e qualquer aliança com o passado, com o mundo, com outros que não seja o Senhor. Perdoe, ó Deus, a minha ignorância e me faça uma nova criatura para a glória do teu nome. Que Deus abençoe você e que nós venhamos a ser como Ruth, exemplo a ser seguido, e que nós venhamos a estar junto com o povo de Deus e desfrutar do grande poder de Deus derramado sobre as nossas vidas. Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta